A história começa numa cidade que chama Herzogenaurach, que eu não vou falar esse nome daqui, que é muito difícil, mas é uma cidade que fica no sul da Bavária, onde moravam dois irmãos, o Adolf e o Rudolf Dassler. O Rudolf era o irmão mais velho, ele era mais sociável, mais extrovertido e era um cara que tinha muito talento pra vendas. Já o Adolf era um menino mais quieto, pensativo e era um artesão nato. O Rudolf, ele foi enviado pra guerra em 1914 e o Ad, apelido do Adolf, ele começou um empreendimento pra montar uma fábrica de sapatos na lavanderia que a mãe dele tinha. A ideia dele era criar sapatos esportivos que melhorassem o desempenho de atletas. Ele usava restos de materiais militares que ele encontrava pela cidade. Então ele encontrava pedaços de couro, encontrava pedaços de paraquedas, de trapos, já que a cidade deles era próxima a uma base militar. Então com isso ele ia fazendo os sapatos deles. Rudolf, quando volta da guerra, ele acaba se juntando ao Ad e eles acabam juntos criando uma fábrica. A Gilbert Dassler Schusswürth, não dá pra falar nenhum nome. A fábrica de calçado esportivos dos irmãos Dassler. E aí eles criaram essa fábrica de sapato dos irmãos Dassler. E juntos eles eram uma dupla muito boa, né? Porque o Ad, ele era um pensador, era um cara que criava sapatos, criava calçados, era um cara muito bom na arte de fazer sapatos. E já o Rudolf era um puta de um vendedor que fazia com que os produtos do Ad não ficassem parados nas lojas. Porém, mesmo eles sendo muito bons e até sendo bem sucedidos no que estavam fazendo, o pós-guerra não era o melhor período do mundo pra você empreender. As épocas de vacas magras, elas iam acabar pros dois e eles acabariam tendo um pouco de lucro. Porém, eles teriam que fazer um pacto com o diabo. Ou pior que o diabo, eles teriam que fazer um pacto com os nazistas. Olá! Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista e apresentador. E esse daqui que você tá assistindo é um corte do nosso podcast de moda masculina. É um novo projeto que a gente tá soltando aqui a cada 15 dias, mais ou menos, onde a gente conta a história de itens, peças ou roupas da moda masculina que você pode gostar e talvez não saiba de onde elas surgiram, ou porque elas existem, ou até mesmo coisas legais pra você saber aí, pra você poder contar um dia entre amigos e tudo mais. Se você quiser assistir o episódio completo, a gente vai deixar ele na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e no izinho aqui em cima pra você assistir o nosso podcast completo também, tá? Mas se quiser assistir só essa história daqui que você tá vendo, a gente pensou esse podcast pra sempre ter pedacinhos pra você poder curtir e tudo mais. Quero avisar também que a gente tem um patrocínio com os queridos amigos da Hering. Inclusive estou vestindo Hering hoje, onde você pode comprar roupas com desconto. Usando o cupom Edson15, você tem 15% de desconto, tanto no site como no aplicativo. Então se você tá querendo dar um upgrade no seu visual, desde roupas mais casuais até as mais arrumadas, dá uma olhadinha no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, e usa o meu cupom e bora pro resto da história. Conforme o partido nazista crescia, uma série de mudanças estavam sendo feitas na Alemanha, tá? Então os inimigos políticos eram presos, partidos políticos eram fechados, os judeus eram perseguidos e começou a ter uma preocupação muito grande com o jovem alemão, né? Então teve o surgimento da juventude nazista e isso se tornou um pilar essencial da estratégia do nazismo, né? O Adolf Hitler, ele escreve no Mein Kampf que o corpo impecável de um jovem alemão saudável poderia ser transformado em um bom soldado em apenas 2 anos. Então para eles, jovens que praticassem esportes, fossem disciplinados, tivessem aí uma rotina física boa, seria a garantia deles terem uma boa força militar. Então eles precisavam que existisse um esforço no esporte muito grande. E nisso, conforme ele vai ascendendo, várias outras empresas começam a ter que entrar no jogo do nazismo na Alemanha. Em 1933, os irmãos Dassler, eles se juntaram ao partido nazista e começaram a fornecer calçados para a juventude nazista. Nas pesquisas que eu fiz, é muito difícil de você entender o quanto que os Dassler eram ferrenhos apoiadores do nazismo, né? Então não se sabe se eles estavam mais ligados pelo negócio, se eles estavam mais ligados pela conveniência, pela ideologia. O que eu encontrei muito de todos os depoimentos, de todos os podcasts, de todas as histórias que eu li, era que o Ad, ele era muito mais focado na produção dos calçados e o Rudolf, ele já era um pouco mais caloroso com os ideais nazistas, né? Ele já era um cara mais ligado com os outros lados do nazismo que não apenas fazer negócios, né? Porém, de qualquer maneira, os dois ainda estavam muito obstinados a fazer o negócio deles dar certo. E os tênis deles acabaram chamando muita atenção do treinador olímpico de atletismo na época, né, o Joseph Weitzer, que acabou se tornando amigo pessoal dos irmãos Dassler, né, e eles acabaram fornecendo para eles alguns calçados que eles forneceram para os atletas alemães, né? Para os atletas alemães disputarem as Olimpíadas de 1930. Em 1936, quando foi ter as Olimpíadas na Alemanha, o Ad, ele queria que seus calçados estivessem nos pés do maior número possível de atletas de alta performance que fossem disputar as Olimpíadas. E com isso, ele conseguiu acesso à Vila Olímpica e tentou dar pro máximo possível de atletas os calçados deles. Entre os atletas para os quais ele deu as sapatilhas de corrida deles, estava um cara chamado Jesse Owens. Se você não sabe quem é Jesse Owens, ele era um jovem americano negro e que por um acaso venceu a disputa e se tornou uma das maiores humilhações do regime nazista usando um calçado alemão. Que porra, top!
Maravilhoso você pensar isso, né? Que o Jesse Owens ganhou as Olimpíadas usando um calçado justamente alemão, né? O calçado que o Jesse Owens usava, inclusive, chamava Geda, né? E esse calçado, ele conquistou 7 medalhas de ouro, 5 de prata e 5 de bronze. E logo, os calçados dos Dazzler se tornaram referência dentro do país e eles começaram a vender muitos pares de sapato. E com isso, eles foram se tornando cada vez mais queridos dentro do nazismo e fornecendo material esportivos pro regime. Porém, é aqui onde a história já começa a ficar um pouco mais turbulenta, né? Diz que o Adi diversas vezes negou demitir funcionários específicos que os nazistas pediam para ele demitir, o que acabou irritando o governo alemão e também o seu irmão, Rudolf. E a relação dos dois começou a ficar cada vez pior. Para piorar essa história, os dois moravam numa mesma casa, que ficava próxima à fábrica de calçado deles. E não só eles moravam junto, como a família deles moravam juntos, né? Quando a guerra começou, teve um bombardeio um dia e o clima já não estava dos melhores entre a família, né? E aí diz que em 1943 a cidade estava sendo bombardeada pelos aliados. O Adolf correu pro porão onde o Rudolf já estava com a família dele, né? Quando o Adolf chegou, ele comentou: os porcos sujos voltaram, né? E a esposa do Rudolf ouviu e achou que o comentário era sobre a família deles. E aí, enquanto tava tendo um bombardeio, a família brigava dentro do porão da família. Então começava a ter um puta quebra-pau enquanto tudo isso acontecia. O que piorava também era a Alemanha, né? Conforme a Alemanha foi entrando na guerra e foi começando a perder o conflito, foi perdendo o sentido de você ter calçados esportivos, sendo que você estava no meio de uma guerra, né? A fábrica dos Dazzler, ela foi convertida de uma fábrica de calçados e material esportivo para uma fábrica de equipamentos nazistas. Inclusive, eles foram focados na produção do Panzerschreck, que é um foguete antitanque. Muito louco você imaginar que uma empresa que foi produzir alguns dos calçados que a gente usa até hoje produzia míssil antitanque, né? Muito maluco de você ligar isso, né? Porém, os alemães tentaram convocar o Adi pro exército alemão, porém o Adi falou que a presença dele era indispensável dentro da fábrica, já que ele produzia os calçados, tocava a empresa e tudo mais. Porém o Rudolf, não. E com isso o Rudolf ele foi chamado de volta pro exército, o que deixou ele muito puto, né? E ele considerava de que o Adi tinha sido um dos responsáveis por mandar ele de novo pro exército. Ele conseguiu fugir do exército, né? Porém, quando ele voltou pra cidade dele, ele acabou sendo preso pela Gestapo, até onde ele ficou até o final da guerra. Quando ele foi libertado no final da guerra, e pensou que finalmente ele teria a liberdade dele, começou o julgamento dos nazistas na cidade dele. E aí o pau torou. Porque quando começou a ter o processo de desnazificação, o Rudolf ele foi preso por suspeitas de ligação com o nazismo, já que ele tinha uma ligação mais ferrenha com os caras. Ele tentou defender o caso dele, porém o Adi confirmou que sim, ele era mais ligado com os nazistas e acabou sendo preso, enquanto o Adolf controlava a fábrica dele e ele ficava na prisão. Em 1946, o próprio Adolf também foi julgado e quase foi preso também por ligação ao nazismo, mas acabou sendo ali julgado apenas como um mero apoiador e não como um nazista por si só. Nisso, o quebra-pau rolou, o Rudolf conseguiu sair da prisão, né? E a relação dos dois, que já não tava legal durante a guerra, acabou, não existia mais, né? Nisso, puto um com o outro, em 1948 eles decidiram dividir a empresa. E essa foi, inclusive, uma das últimas vezes que os dois irmãos se falaram, né? Eles foram pra fábrica deles, chamaram todos os funcionários e disseram que cada funcionário poderia escolher com quem ia trabalhar. 2/3 dos funcionários acabaram escolhendo ir trabalhar com o Adi, né? A galera era mais artesã, o pessoal mais responsável por trabalhar no chão de fábrica, sapateiro, design. E a galera que foi trabalhar com o Rudolf era o pessoal mais ligado em vendas, um pessoal com uma veia mais comercial, né? Essa divisão, numa cidadezinha pequena que ficava no sul da Baviera, acabou fazendo com que a própria cidade se dividisse, né? A cidade ficou conhecida como a cidade dos pescoços dobrados, porque diz a lenda que as pessoas andavam para ver qual o sapato que a outra pessoa usava para entender de que lado da cidade ela era. E isso fazia com que famílias brigassem, com que pessoas brigassem. Inclusive, quem trabalhava numa fábrica de uma cidade não ia no mesmo bar, no mesmo restaurante, nos mesmos comércios que os trabalhadores de outras fábricas iam. E essas duas fábricas precisavam de nomes novos. O Rudolf, ele tentou dar um nome pra empresa dele de Rudá. Só que ele acabou sendo convencido de criar um nome mais internacional pra empresa dele, né? Então, ele acabou dando um nome que fosse mais fácil de ser reconhecido ao redor do mundo, que acabou sendo Puma. Já o Adi, ele foi por uma via um pouco mais simples, né? Então, o nome dele era Adi, o sobrenome dele era Dazzler, então ele pegou o nome, o sobrenome e virou Adidas. Adidas. E com isso, a briga entre os dois irmãos acabou resultando a Puma e a Adidas, que por muitos anos quebraram o pau em diversos esportes, né? No futebol, no atletismo. Eles tinham uma batalha ferrenha muito grande entre eles. E o mais maluco é que quando os dois irmãos morreram, os dois foram enterrados no mesmo cemitério da cidade. Porém, cada um numa ponta diferente do cemitério. Aproveita que você chegou até aqui, não esquece de assistir ao nosso episódio completo que vai estar aqui do lado. Não esquece de se inscrever no canal também, curtir, compartilhar e é nóis. Valeu!